Olá, galera! E hoje tem vídeo com tema pedido por fã do canal, então agradeço muito a Natália Velma, inclusive para Yuri também, que nesse caso me ajudou a dar umas dicas de estruturação, né? E hoje eu quero falar de um tema bem importante, que é a questão de como a gente está lidando com os celulares e como isso está afetando o nosso processo de leitura. E então venho comigo aqui o Luiz, do Monstros e Aventuras, para discutirmos um pouquinho desse tema. Lembrando que eu pesquisei uma série de artigos que estão todos aqui embaixo aqui no canal para quem quiser dar uma olhada, envolvendo cada um dos temas. Lembrando que uma coisa importante é que celulares que parece que já fizeram eternamente parte da nossa vida, eles existem na forma como a gente conhece de smartphones só há 20 anos. Pois é, o que é tempo suficiente para termos gerações inteiras que cresceram sem nunca ter visto um mundo sem celular, inclusive sendo adultos, vendo inclusive pais e mães de família nesse processo, né? E ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que a tecnologia da internet, do celular, existe há bem mais tempo. A forma próxima como a gente conhece já aparece nos anos 90, já temos esboços desse tipo de tecnologia lá dos anos 70, tanto que nos anos 70 é que tivemos pela primeira vez digitalização de livros, dando início inclusive ao famoso projeto Gutenberg, que é uma biblioteca virtual gratuita com vários materiais de domínio público, isto é, que já passaram os direitos autorais de materiais de séculos de idade, né, que estão sendo todos digitalizados numa mega biblioteca virtual. Já mostrando um dos pontos importantes disso daí, que é o quanto você tem com a tecnologia atual uma maior acessibilidade. Então, venham comigo. Em primeiro lugar, o que a internet com celular afeta diretamente de forma a nossa leitura de forma positiva, galera. Em primeiro lugar, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar que agora com os e-books que surgiram da forma que a gente conhece mais próximo, lá no início dos anos 2000, quando a gente começou a ter primeiras as comercializações de e-books, apesar que desde que a internet foi desenvolvida no sentido de acesso pra gente nos anos 90, não deixa de ter várias gente publicando através de sites, né? Tanto contos quanto discussões sobre livros, análises literárias, clubes de livros, as redes sociais, começando já desde o Orkut, a gente teve grupos para discutir coisas de temática, das mais diversas temáticas, e vamos pensar também que o que acontece, número 1, autores agora podem ter seus próprios blogs, suas próprias páginas, então com isso podem ter um vínculo mais direto, afetivo, diretamente com seus leitores, né? Então com isso a gente tem uma quantidade de informação diretamente de quem cria e produz os livros, e das mais diversas etapas, gente da editoração falando de todo o processo de você lapidar o texto e como é feita a curadoria, os processos de criação de capa, onde temos artistas dos mais diversos tipos de design mostrando como acontece. Ainda por cima, nós temos, como eu disse, as próprias editoras falando das novidades, das publicações novas, revisões também, novos tipos de tradução, um processo que inclusive facilita você conectar profissionais do planeta inteiro, e com isso a gente pegar e ter, com isso, a facilidade de produção de livros, tradução para outras línguas, ou mesmo reunir profissionais diversos, para a gente ter bons textos escritos a 4 mãos ou 6 mãos, por exemplo. Só que é claro que com isso, além dos grandes fandoms, né, tanto de fãs dos mesmos artistas se reunindo, fãs dos mesmos temas se reunindo, gente criando clubes de troca na internet, e além disso, como os próprios livros virtuais facilitam os processos, tanto que temos os audiobooks ainda por cima. Lembrando que o audiobook existe há muito tempo atrás, né? Inclusive, quando eu era pequeno, a gente tinha as fitas, além do VHS, onde tinha os filmes da Disney, por exemplo, tinha muitas vezes os livros com fitas cassetes pequenininhas dos materiais da Disney, onde tínhamos adaptação para obra literária dos filmes respectivos da Disney, e junto com essa obra vinha uma fita que você tocava no seu Walkman, por exemplo, ou no seu ou no seu rádio, para você pegar e escutar a história sendo narrada. Então a coisa é bem mais antiga do que isso, né?
Então, mas voltando ao assunto, eu estou falando com tudo isso a questão da internet. Só que celular com internet ele gerou outro tipo de revolução que é, você tem internet 24 horas. E isso gera três coisas muito importantes. Número um, uma quantidade absurda de notificações o tempo todo no seu celular, pegando e te tirando a atenção ou gerando ansiedade de coisas novas que podem surgir a qualquer momento. Número 2, como todo mundo tem acesso à internet, todo mundo também é bombardeado por todo tipo de material. Então, a gente não está falando apenas de algumas pessoas produzindo livros e conteúdos e tudo mais, não. Nós estamos falando do pessoal do conteúdo literário, do pessoal que faz filme, do pessoal que faz música, do pessoal que vende brinquedo, do pessoal que vende camisa, do pessoal que faz propaganda política. E tudo isso faz com que você sofra um bombardeio contínuo de informação, a ponto de você, inclusive, perder a noção do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso, do que é importante, do que é superficial. E eu já vou entrar mais pra frente. E número 3, que é igualmente importante, nós não estamos consumindo passivamente isso, nós estamos com vários sistemas de conexão por rede social. Então existe um estímulo absurdo de você consumir, de você comentar e clicar no momento que aparece aquilo sem você pesquisar. Então, existe uma tendência de você agir cada vez mais por impulso, sem pesquisar direito aquilo e ainda por cima, você pegando e tendo a tendência de você reagir com o emocional com aquilo que você tem. Então, a tendência de você agir com agressividade ou amor excessivo por algo é extremamente fácil. E com isso eu quero comentar então as outras coisas que são inclusive derivadas de todas essas camadas aqui, onde vamos começar com inclusive dois termos que viraram palavras do ano em 2024 e 2025. Pois é, eu estou falando do termos brain rot e do termo rage bait. Então, primeiramente, brain rot, que parece cérebro derretido. Qual é a ideia? Lembra do que eu falei que a gente é bombardeado continuamente com informação? Pois bem, existe um livro maravilhoso chamado Infocracia, que ele fala como, desde quando começou a surgir sistemas de comunicação em massa através de estruturas elétricas, a gente tem um conteúdo que ele diminui cada vez mais a profundidade e tamanho dele, e ele precisa ficar cada vez mais chamativo, porque ele está competindo com outros conteúdos. E na era da internet, ainda mais da internet com super acessibilidade através de celular e das redes, isso é gigantesco. Então, a gente tem a tendência a clicar normalmente no conteúdo mais chamativo. Só que isso gera duas questões importantes. Número 1, o conteúdo, existe uma tendência de produzir cada vez conteúdo mais estranho, bizarro e sem sentido, unicamente para chamar a atenção, gerando então o tipo de consumo, o material que não é dos melhores, diga-se de passagem. E número 2, pesquisa quase nada para muitos conteúdos, porque se você tem que publicar uma notícia, você publica rápido, então a chance de você dar uma notícia falsa ou distorcida é gigantesca. Então a combinação desses dois conteúdos faz com que, dessas duas questões, fazem com que, nessa competição de você ser cada vez mais chamativo na internet, já que as pessoas se focam só por 2 ou 3 segundos antes de tomar a decisão, um tempo que eu acho baixíssimo, porque você não consegue tomar uma decisão séria nesse tempo, o que ocorre é que a gente tem uma produção em massa de material assim que distorce muita informação, de que é sempre muito mais chamativo e de propaganda do que qualquer tipo de informação real, seja inclusive de conteúdos do dia a dia, seja de conteúdos que a gente gosta, e isso inclusive afeta diretamente o nosso consumo literário, já que por dois motivos diferentes. Isso é tudo dentro dessa questão do brain rot, porque número 1, você tem com informação de péssima qualidade e
péssima profundidade, com o qual você começa a se acostumar àquilo. Tanto que a gente tem muita gente na internet que só vê o título da matéria e nem lê ela. Então você tem gente avaliando e dando opiniões imediatamente, sem fazer a mínima ideia do que estão falando, sobre que conteúdo estão comentando. E, inclusive seguindo coisas ultra chamativas só pelo chamativo, e com a possibilidade de estarem, na verdade, dando palco para uma série de maluquices e coisas, inclusive coisas péssimas, como técnicas malucas que destroem a saúde, por exemplo. Temos que lembrar que tudo isso está associado com propaganda. E a questão literária acaba indo nisso aí, porque, imagina a questão de conteúdo sobre livros, conteúdo que envolve uma coisa mais profunda, assim como qualquer tipo de conteúdo mais longo, como filmes e outras produções, você está tendo que concorrer à literatura com isso. Então, tanto que a questão é que você está com a literatura que a gente tem agora, grande acesso através dos e-books e audiobooks, está concorrendo com a Netflix, concorrendo com as redes sociais, concorrendo com jogos online e por aí vai. E o que acontece? Lembrando que isso aí não acaba afetando diretamente outros conteúdos, como eu falei, né? Com essa capacidade de você pegar e focar e só consumir o conteúdo muito rápido, chamativo, faz com que quando você se acostuma com isso, se você consome isso direto, você tem dificuldade de pegar e consumir um conteúdo mais contínuo. Então, a falta de concentração para textos longos, ela se desenvolve, assim como a tendência de você abandonar um texto mais longo porque você não está acostumado com ele. E fora isso, temos uma questões mais diretas de saúde, né? Que envolvem, inclusive, outros tópicos que eu quero comentar com vocês aqui. Só que, prosseguindo aqui no Brain Rot, a questão é que você começa a desenvolver uma dificuldade de fazer uma análise séria, você desenvolve uma análise de você ler, se você consome isso de forma contínua, assim como temos uma outra questão importante, que é como você está dentro de uma bolha, porque o sistema faz com que aquilo que você clica, ele só tenta jogar coisas muito parecidas com você só super se acostuma com materiais daquele tipo. Então, você tem uma dificuldade de lidar com temas que fujam dos seus favoritos e de conhecer outras coisas. O que, inclusive, nos conecta com o segundo termo, que é o rage bait. O que significa isso? Que é você criar conteúdos para chamar a atenção através do ódio. E por quê? Ouçam isso. Temos duas questões importantes, fundamentais. Número 1, se você só está acostumado com aquele material que é muito parecido com aquilo que você pensa, com aquilo que você vê e tudo de um tema muito parecido, se você de repente surge qualquer coisa com um tema muito diferente, com uma opinião muito distinta da sua, a sua tendência é de agir de forma agressiva, inclusive porque o sistema ele tenta jogar por você atuar de forma impulsiva sem pensar. E a primeira coisa, sentimento que você faz normalmente é envolvido o ódio ou o medo associado. Por isso é importante você não responder de forma imediata nenhum material de internet ou redes sociais. Você para e pensa, Luiz, e se aquilo passar e nunca mais aparecer na minha timeline? Passou! Uma informação de 5 segundos, ela não vai fazer diferença na sua vida. E se for uma coisa realmente importante, vai ter trocentas outras pessoas replicando aquilo. E o que acontece? Esse rage bait, o que acontece é que quando você interage com o conteúdo, você pega e faz com que aquele sistema seja lançado para mais pessoas. E eu já vou entrar nessa questão do conteúdo, mas a segunda parte do rage bait, a questão importante também é o seguinte: lembra que eu falei que a internet, com essa competição absurda de todo mundo produzindo conteúdo, é feito material cada vez mais chamativo, bizarro, superficial e rápido para pegar e chamar a atenção, logo a qualidade vai baixando loucamente? O que ocorre é que quando você coloca algo que desperte ódio da maioria das pessoas, elas vão interagir com clicar ou focar nisso com mais facilidade. Tudo que desperta emoção, a gente interage com mais facilidade. Então, existe gente focada só em produzir conteúdo focado em espalhar o ódio. E a questão importante é, na maioria das estruturas das redes sociais, que são feitas justamente para essas redes enfiarem propagandas no meio,
ou coletar informação sobre hábitos de consumo e interação das pessoas para vender para megas empresas, inclusive existe um mega processo de 2017 da Facebook falando justamente isso, de como inclusive muitas conversas que teoricamente são secretas, os conteúdos eles são vendidos na verdade para outras empresas, inclusive para governos criarem propagandas eleitorais em cima disso. Mas quando a gente pega e vê a questão do rage bait, a questão é que se você odeia algo, você interage rapidamente. Então, para essas empresas, ódio é uma maravilha, porque você interage rápido, interage com frequência em grande quantidade, para xingar aquilo, para discordar daquilo. Então tem grupos e pessoas que se desenvolvem só falando mal de outras coisas. Eu entendo que existem canais de denúncias, só que mesmo assim você não pode botar seu cérebro preso só nesses canais de denúncia, senão você vai estimular sua cabeça a só produzir conteúdo, a só se estimular de forma reativa. E mesmo canais de denúncia você tem que tomar cuidado, porque um canal de denúncia para se manter, sempre tem que achar alguma coisa odiosa para pegar e falar. E nesse momento onde as coisas estão cada vez mais superficiais e você não checa direito as notícias, as chances de soltarem alguma notícia falsa ou difamar alguém acidentalmente, não importa qual seja a prioridade ou a linha desse canal, é gigantesca. Então tomem muito cuidado com isso, que todo conteúdo que envolve isso acaba se englobando com isso. Então, o que acontece? A maioria das redes, quanto mais pessoas interagem, mais eles pegam aquele conteúdo e jogam para outras pessoas, seja no YouTube, seja no X, seja no Instagram e por aí vai. Então, existem muitas dessas iscas de ódios que são espalhadas por aí, justamente para as pessoas interagirem mais, ter mais seguidores no canal e sem eles conseguirem vender espaço de propaganda para essas pessoas. E isso, inclusive, afeta a comunidade virtual, do pessoal da leitura, com textos com autores e livros sendo cancelados, sendo, assim, linchados virtualmente, sem haver qualquer tipo de análise crítica nesse processo. Então você super amar um autor ou odiar outro, sem pensar como ou por quê, e inclusive acabar se acostumando só a consumir esse tipo de texto, não faz bem para sua cabeça. Inclusive, juntando tudo isso, o rage bait com o brain rot, eu quero falar sobre a questão de saúde associada agora. Porque o que acontece? Dentro de uma questão física, temos a ideia de que, como tudo isso faz com que você fique cada vez mais preso na internet, porque isso é feito para você ficar grudado e não sair de lá, você tem uma questão física direta, duas questões físicas diretas, onde, a gente tem uma coisa chamada síndrome do olho de tela de computador, né? Onde a pessoa fica com o olho cansado, dificuldade para dormir, dor de cabeça, dificuldade de leitura, porque tá direto olhando para o celular. E o celular é uma tela, é uma lâmpada emitindo luz. É diferente de um Kindle, que é aquele aparelho feito, onde simplesmente é uma tela de uma cor específica que não está emitindo luz, ela simplesmente é uma placa daquela cor e ela vai mudando os pontinhos e a cor ficando claro ou escuro para possibilitar a leitura tentando imitar o padrão do papel, que não emite luz. Então, você tem todos esses problemas por você ter uma lâmpada diretamente no seu olho. Tanto que aquilo que é aconselhável é após 20 minutos de internet do celular, você pegar e ficar uns 6 minutinhos sem olhar para a internet, se focando em outra coisa. Isso é importante. Além disso, você desenvolver um hábito de, se você não trabalha com internet, você não trabalha com um celular, não precisa disso, você desenvolver um limite de no máximo 2, 3 horas por dia de mexer com o celular. Lembrando uma coisa importante, notícia ruim aparece rapidamente. Então você vai saber. Número 2, você não precisa de todas as notícias imediatas daquele momento, seja no meio literário, sejam em outras notícias. Então, é importante pegar e pensar nisso. E número 2, a gente tem muitos quadros de ansiedade, principalmente de depressão gerados justamente, ou estimulados justamente pela internet, já que vamos pensar, você não está vendo a vida real, você está vendo uma vitrine de uma loja de produtos, uma vitrine virtual que está te bombardeando por informações. Então a chance de você ver um monte de notícia ruim de um lado, ou mesmo ver um monte de vida que parece perfeita de um outro, de influenciadores, você pegar e ter sua cabeça dar uma fritada com isso, tipo, minha vida
não está longe de ser aquilo que mostram que é ideal, e o mundo está esse desastre, não preciso dizer como isso estimula um quadro depressivo. Então, a questão de você limitar suas horas de internet é fundamental. E, inclusive, a leitura de livro físico, ou mesmo de livro virtual, já que você não está nas redes sociais, e um livro você está consumindo na sua velocidade um outro material, ajuda muito nesse processo de você pegar, descansar suas cabeças e, no caso do livro físico, inclusive de descansar seu olho em relação àquilo que você está vendo virtualmente. Eu cheguei, inclusive, a pegar e fazer um vídeo só falando sobre como você voltar a ler, se não estiver tão acostumado, ou começar a ter umas leituras maiores, começando com contos, começando com quadrinhos, umas coisas mais simples e ir progredindo. Lembrando que mesmo coisas simples, a gente tem materiais maravilhosos que viram discussões até hoje. O famoso conto da queda da casa de Usher, que é um dos mais famosos de terror do Edgar Allan Poe, que tem altas reflexões sobre a questão da decadência de uma família, refletindo da decadência física das coisas ao redor, né, de uma grande família nobre. Gente, é um conto de algumas páginas só. Acabou. E é marcante até hoje, então não tenha medo de pegar, ler contos curtos, ler quadrinhos, ler pouca coisa diariamente e ir crescendo progressivamente, sempre dentro da sua velocidade. E isso envolve outra coisa também, né? Que é a questão de como redes sociais interagem com leitura. Como eu falei, existe a coisa de fã-clubes, de temas, de livros específicos, de autores específicos, ou mesmo de franquias específicas que têm livros. Afinal, a Marvel tem uma cacetada de livros físicos e virtuais, ou mesmo audiobooks, contando várias sagas diferentes, muitas inéditas dos temas dos quadrinhos, materiais exclusivos. Assassin's Creed também tem vários livros também, God of War também teve seus materiais. Então, o que acontece? A gente tem muito livro associado aos mais diversos tipos de conteúdo. Então, o que acontece é que, se você não tomar cuidado, você pode entrar em brigas homéricas de fãs dentro desses conteúdos, indicações, só esse livro presta, só esse livro não presta, e o que acontece é que, se você olhar com cuidado o criador de conteúdo e considerar toda essa parte que eu comentei, você pode tirar coisas boas. Lembrando que, inclusive, o TikTok foi o maior financiador da Bienal do Livro lá do ano passado. Então, a gente pode considerar como o TikTok, mesmo sendo um conteúdo mais superficial, e mesmo outros mais superficiais, existe um certo estímulo muito importante na vida do livro. Eles não funcionam como discussões profundas de como funciona um livro, mas funcionam para apresentar materiais diversos para você refletir e, a partir disso, fazer os seus processos de compra. Além disso, existem algumas redes onde você tem conteúdos mais profundos, por exemplo, como o próprio YouTube, onde tem mais vídeos longos, outras como você tem texto mesmo corrido, como o Substack, onde você desenvolve o conteúdo lá dentro, onde você tem algumas discussões mais profundas. E algumas vezes, esses conteúdos menores, eles funcionam como porta de entrada para clubes dos livros, clubes de discussões literárias, onde você faz análises e discussões aprofundadas sobre aquele determinado livro, podendo assim pegar e ser um material interessante, desde que você olhe com cuidado, não fique preso num único tema, não fique preso dentro das brigas homéricas. E aquela coisa, não apenas veja ou escute material sobre o livro, leia o livro, sendo ele físico, sendo ele audiobook. Lembrando que tem muitas coisas em promoção, tem muitos livros, inclusive, produzir muito material, tanto de domínio público quanto o material mais dependente atual, que você acha por R$2, R$3 como e-book atualmente na internet. Inclusive, mesmo como esses sistemas de venda estão muito fortes, muitas coisas você consegue comprar por altíssimas promoções, por baixo preço, os livros físicos, para você pegar e consumir em casa. Então, tudo isso acaba sendo importante. Então, o celular, ele pode funcionar tanto como uma ferramenta para gerar uma altíssima perda de concentração e você ser escravizado por ela, quanto se você gera uns horários restritos de uso para ela e tenta procurar ver conteúdo diverso, torna-se um instrumento fantástico, tanto de você ver discussões interessantes literárias, quanto de você conhecer outras obras, desde que você não fique preso e bitolado nos diversos tipos de conteúdo, sabendo abrir sua mente para as diversas coisas e não se levar pelo conteúdo ultra superficial, que tudo bem você consumir de vez em quando, nem pelo rage bait. Como eu falei,
conteúdo de denúncia pode ser uma coisa bem importante, mas se você se deixa levar por ele, na verdade você vai começar a criar um quadro cada vez mais depressivo para você e com chance de consumir muita notícia falsa criada unicamente para farmar dinheiro em cima daquilo que você tá, em cima das suas emoções negativas. Então, lembre-se que se vocês gostaram, coloque aqui embaixo, quiserem complementar a discussão, bota aqui, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!